Vamos olhar e reagir uma das primeiras pregações que Tim Keller fez no Brasil. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de hermenêutica e interpretação bíblica há mais de 18 anos. E o meu canal tem o objetivo de ensinar pessoas como você a entender a Bíblia com autoridade. E a gente está fazendo mais um react aqui, sem cortes, indo e comentando e reagindo pregações, interpretação bíblica. E hoje eu escolhi algo muito especial, que é a primeira visita do Tim Keller no Brasil em 2004. Foi na CEPAL, era um evento, CEPAL é Servindo Pastores e Líderes, em 2004, em Águas de Lindóia. Eu fui neste encontro, né? Nem conheci o Tim Keller, nem sabia quem era o palestrante. Eu tinha 2 anos de formado já em teologia, 4 anos eu fiz o meu curso, e ali eu juntei um recurso, consegui ir na CEPAL, fui com meu pai, e lá a gente conheceu esse pregador que, na verdade, mudou a nossa história. Minha história, meu ministério, eu só sou professor de hermenêutica, eu entendo graças a esses encontros. Lá na CEPAL, Tim Keller fez 5 pregações. E a gente vai comentar a segunda pregação. A primeira, a gente pode um dia fazer um react, que a primeira virou um livro muito clássico dele, O Deus Pródigo, mas ali ele nem tinha escrito em inglês aquele livro, ali ele estava ainda no esboço. Aquela primeira pregação é muito bacana, a gente pode separar um pedacinho para fazer um react numa próxima, se vocês pedirem, se vocês gostarem desses react que eu estou fazendo. Se vocês tiverem outras pregações, outras exposições, estudo, e que você quer que eu faça uma reação no sentido hermenêutico, será que é bíblico os princípios de teologia bíblica? Você pode me mandar ou aqui no canal do YouTube ou no direct do meu Instagram, e assim eu posso escolher e fazer. O nosso objetivo aqui é ajudar você a pensar igual os pregadores ou até mesmo a mostrar pequenos erros para que a gente possa aprender cada vez mais. No Tim Keller, o meu objetivo não é encontrar erro, até porque essa pregação e essa exposição mudou muito o meu jeito de pensar. Depois eu fui estudar melhor. E o Tim Keller, nessa segunda pregação, ele vai falar exatamente de como o evangelho pode mudar as nossas vidas. O link dessa pregação, para quem quer assistir completo, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas aqui a gente vai pegar principalmente a introdução para fazer essa reação. Então a gente vai assistindo um pouquinho, eu vou trazendo um pouco depois do que vai acontecer e a gente vai trabalhar. Tim Keller vai ser traduzido aqui por Bob Moon. Ele já faleceu, aliás, os dois já faleceram. O Tim Keller falece esse ano e o Bob, ele também conheci ele falece, eu acho que em 2009, 2010 ali, também com câncer. Essa doença que a gente tem que orar para Deus nos abençoar e a gente encontrar logo a cura dessa doença terrível, né? E eu já estou para fazer esse react das pregações do Tim Keller, desde o ano passado não consegui, e agora a gente está colocando a nativa aqui para ver como é que vocês vão reagir e até mesmo como é que eu faço isso aqui, tá bom? Então vamos dar uma olhada, é um texto de Gálatas, um texto conhecido, a gente pode depois falar um pouquinho sobre ele. Eu vou puxar aqui o texto e a gente vai poder ouvir um pouquinho. Eu dou pausa quando for necessário, tá bom? Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 16. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo até que Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus
para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Olha que interessante. Vamos lá, vamos pegar um pouco mais aqui para ficar mais claro essa parte aqui. É um texto muito conhecido de Gálatas, e a carta de Gálatas, ela é uma das primeiras cartas de Paulo, se não for a primeira, é uma boa discussão se Gálatas foi a primeira carta ou se 1 Tessalonicense foi a primeira carta. De qualquer forma, é muito recente ainda no ministério de Paulo, talvez antes até do concílio ali de Jerusalém, sobre que os gentios tinham direito sem ter os sinais da etnia. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas aqui é uma carta, só explicando um pouco o contexto, uma carta que Paulo está escrevendo de forma muito abrupta, porque não tem introdução, e aqui é a primeira vez que a gente vê um apóstolo criticando o outro. Ele, no meio da carta, começa a fazer essa narrativa que Pedro veio junto com alguns judaizantes, ou lá de Jerusalém, e ele, ao chegar aqui, ou quando chegam aqui os judaizantes, Pedro, que estava já vendo ali na Antioquia o que o Espírito Santo estava fazendo, convertendo os gentios, levando para o caminho, você vai ver de forma clara Pedro seguindo a tradição judaica e deixando de comer com os gentios, se isolando, e até Barnabé, que plantou a igreja junto com Paulo, também sai ali de junto dos gentios. E aí Paulo chama isso de hipocrisia. E Paulo argumenta teologicamente dizendo: se nós que somos judeus, ele se inclui, já crescemos não comendo gentios, por que a gente vai pedir dos gentios? Porque nós que somos judeus sabemos que a salvação não é pelas sinalizações étnicas ou pelas obras, como geralmente é traduzido, e essas obras ou sinalizações étnicas, elas podem ser a circuncisão, a comida coxé, que é no caso aqui, quando você ia comer, você come separado uma outra comida, ou se também é o sábado, entre outras coisas que você tinha ali das leis cerimoniais também. O que Paulo está falando para Pedro e colocando, ele falou que até para nós que somos judeus que seguimos esses sinais da etnia judaica, da etnia de Israel, nós sabemos que não é isso que determina a salvação, nós sabemos que não é isso que determina a aliança, o que determina é a fé em Jesus, somos salvos pela fé. E isso Paulo vai argumentar muito melhor em Romanos. Mas essa discussão, ele chama isso de hipocrisia. Por que vocês estão exigindo eles entrarem, os gentios, nos costumes judaicos, sendo que nem a gente acredita que a salvação vem por isso, a salvação vem pela fé e não por entrar numa etnia, no povo judeu. É essa a discussão. E Paulo fortemente chama isso de hipocrisia de Pedro, confronta claramente o maior apóstolo ali da sua época, junto com Tiago, lá de Jerusalém. Pedro ali era o maior apóstolo e Paulo tem coragem de confrontar teologicamente isso como hipocrisia. E Pedro, depois, pelo jeito que vai acolher Paulo e tudo, eles vão reconhecer que os gentios realmente só precisavam pela fé e não precisava se circuncidar, não precisava guardar o sábado, não precisava também ter a comida separada. Você vai ver isso em todas as outras cartas de Paulo. Vamos ver agora a introdução. Tim Keller vai fazer um pequeno resumo da primeira mensagem e agora já vai entrar na segunda mensagem. Vamos lá. Let's summarize what we were trying to say this morning. Vamos fazer um resumo daquilo que estávamos procurando dizer nesta manhã. I don't know why it took 50 minutes to do it this morning if I can do it in 1 minute now. Eu não sei por que demorou 50 minutos para fazê-lo hoje de manhã, se num minuto eu consigo resumir agora. All religions work on the principle, I obey, therefore God accepts me. Todas as religiões funcionam no mesmo princípio. Eu obedeço, por isso Deus me aceita. The gospel operates on the principle, I am accepted through Christ, therefore I obey. O evangelho funciona no seguinte princípio: eu sou aceito em Cristo, portanto obedeço. Martin Luther's Então vamos lá. Antes dele entrar agora no argumento de Martinho Lutero, ele vai falar sobre esse resumo do livro dele, O Deus Pródigo, que está baseado em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ou do pai generoso, misericordioso com os dois filhos.
Ele está dizendo o seguinte: a base ali que a gente vai entender e que isso mudou muito meu jeito de enxergar e pregar, entender o evangelho que todas as religiões, inclusive a evangélica, a cristã, tudo que essa aquele conjunto de regras para alcançar a Deus, né? Tudo as religiões falam: eu obedeço e você vai perceber isso, eu obedeço e aí eu alcanço a Deus, eu consigo me conectar com Deus. Então é a tentativa do homem, é a obediência do homem, é o esforço humano para chegar até Deus. E aí, Tim Keller vai mostrar que tudo que é revelado sobre o Evangelho no Novo Testamento é Deus, por eu ter sido recebido. Então, o primeiro movimento é de Deus pela graça, por eu ter sido recebido por Deus, agora, em gratidão, eu consigo obedecer. Então, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto total. Então você fala, mas é a mesma coisa. Primeiro, então eu sou recebido, depois eu obedeço ou eu obedeço para ser recebido. Nesse caso, o evangelho muda tudo. É por eu ser recebido na cruz, Deus faz tudo. Esse espírito de gratidão, que é o espírito de Deus, eu agora obedeço. Mas eu obedeço por gratidão e não para conquistar o amor de Deus. Então, essa é a diferença aqui. E agora, Tim Keller vai argumentar com o ah, Timothy, eu estou aqui, Martinho Lutero. Fundamental insight O insight fundamental de Martim Lutero is that though you are saved by believing the gospel, é que, apesar de que você é salvo por crer no Evangelho, I'm accepted, therefore I obey, eu sou aceito, por isso eu obedeço, the deep default mode of the human heart o modo default do coração humano, aquilo para qual a gente vai naturalmente, is to go back to the principle of religion. I obey, therefore I'm accepted. é voltar e cair no princípio religioso de que eu obedeço, portanto sou aceito. Now you know what the word default mode is. Vocês todos sabem o que significa default? Your computer automatically operates in a certain way O seu computador, por exemplo, funciona automaticamente de um certo modo, unless you deliberately tell it to do something else. a não ser que você dê para ele uma ordem deliberada de que faça outra coisa. Martin Luther says that even after you're converted, Martim Lutero diz que mesmo depois de convertido, the heart will go back to operating on a religious principle. o seu coração vai voltar a agir sob aqueles princípios religiosos. And that is the basic cause of all our spiritual failures, E esse é a causa básica de todos os nossos fracassos espirituais. our sins, Nossos pecados, our uncontrolled emotions, as nossas emoções fora de controle, our fightings and conflict, os nossos conflitos e brigas, and our ministry ineffectiveness. e a ineficácia do nosso ministério. Olha só, aqui é algo muito bacana para a gente também. Eu acho que isso dá uma base muito bacana, que é de Martinho Lutero, nas suas cartas que ele escrevia, e que o Tim Keller está trazendo de um modo mais contemporâneo, trazendo uma ilustração. Então, ele vai falar do default, que é esse modo automático do computador. Quando você liga um computador, ele já tem um programa que automaticamente ele vai cair ou na sua tela de Windows ou na tela do Mac que você tenha, mas ele sempre vai automaticamente lá, a não ser que você ficar apertando um botãozinho para tentar formatar e ir para outro caminho. Mas o caminho automático de um computador é cair na sua tela principal. E aí, o que Tim Keller está dizendo é que a nossa tela principal é o velho homem, a velha natureza. Então, como ele, na primeira pregação, vai falar de duas formas de estar perdida, a primeira é a forma do não Deus, que a gente está acostumado, a profana, eu não quero nada de Deus, isso vai. Só que o Tim Keller vai trazer uma segunda forma de estar perdido, que é a forma religiosa, que é eu obedeço a Deus, eu controlo a Deus e Deus vai ter que me salvar. Então é um jeito, ele vai mostrar que as duas formas está querendo manipular Deus. Uma é eu faço do jeito que eu quero, eu sou dono da minha vida, e a outra é eu vou obedecer a Deus tanto que eu vou me tornar não só dono da minha vida, mas dono de Deus na salvação. E aí, mesmo depois de convertido, eu e você, eu mesmo convertido, se eu não vigio, se eu baixo a guarda, o meu default, o meu automático, ele vai ser para um religioso. No fundo, eu falo da salvação pela graça, porque eu sou historicamente de uma igreja presbiteriana, por exemplo, eu sempre falei sobre salvação pela graça, mas o meu modo de agir
é sempre se acontece alguma coisa errada, eu falo: "Ai, eu não devo estar me comportando". Então é aquele jeito que eu compro a bênção de Deus. Por exemplo, se eu tenho alguma doença que eu vejo: "Caramba, eu estou doente", ou se acontece um roubo na minha casa, ou se acontece alguma coisa grave comigo, eu começo a pensar: "Será que eu dei o dízimo hoje, esse mês? Será que eu tenho orado bastante? Será que eu tenho que ir para a igreja?". Essa forma de pensar é a forma automática do religioso que quer controlar Deus e não de quem é grato a Deus. E essa é toda a discussão da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e aqui também no Novo Testamento, tá bom? Martin Luther would say that the gospel is not just the ABC of the Christian life, Martim Lutero diria que o evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, it's the A to Z of the Christian e life. sim é o A a Z da vida cristã. Your alphabet ends with Z, right? Yes. Good. So, Martin Luther is saying something very radical. O Martim Lutero está dizendo algo muito radical aqui. You don't believe the gospel to get saved Você não acredita no evangelho para ser salvo. and then move on to more advanced principles. E depois você vai para uns princípios mais avançados em seguida. All of our individual problems, Todos os nossos problemas individuais, all of our church problems, todos os nossos problemas de igreja, come because we don't go back to the gospel and live it out. são porque nós não voltamos ao evangelho para viver o evangelho. That's the reason why Martin Luther wrote this in Galatians, in his commentary on Galatians. E é por isso que Martim Lutero escreveu o seguinte em seu comentário sobre Gálatas: The truth of the gospel is the principal article of all Christian doctrine. a verdade do evangelho é o artigo principal de toda a doutrina cristã. Vamos lá. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito bacana, que ele está evoluindo muito rápido, o Tim Keller. Isso eu já ouvi várias vezes, então é interessante como ele está construindo. Ele está falando para pastores também. Então ele está pressupondo que os pastores que estão nessa conferência, tinha mais de 1.000 pastores lá, eles já têm todo o contexto, já entendem bastante teologia. Então o Tim Keller está indo em passos rápidos e vale a pena a gente parar um pouquinho aqui. Então a gente, quando Lutero, um dos intérpretes, ele está reinterpretando, reformando ali toda a teologia na igreja, ele está falando assim: o evangelho não é a porta de entrada. Por muito tempo eu pensei assim, talvez você pense assim. A gente pensa assim: não, cara, vou pregar o evangelho para ver se esse meu irmão, meu pai, meu filho, meu vizinho, meu amigo se converte. Aí você vai lá e prega a cruz de Jesus, o evangelho, as boas novas, a cruz, eu sou pecador. Geralmente a gente quer fazer em 5 passos de uma mão ou em 4. Tem vários métodos para fazer essa porta de entrada, né? Isso a gente aprendeu muito no último século, com as cruzadas de Billy Graham, com tudo. Então você vai lá, faz o querigma, proclama, faz o apelo e a pessoa aceita o evangelho, traz ele, a pessoa se converte, levanta a mão ou vai lá na frente ajoelhar, e essa é a porta de entrada. O evangelho de Jesus é a porta de entrada, e depois a pessoa vai na escola dominical, vai começar a ler a Bíblia e vai para teologias mais profundas, vai começando a aprender X, Y e um pouco mais sobre isso, e ela vai em águas profundas. O que o Martin Lutero vai dizer, e o Tim Keller está repetindo, é que não é assim o evangelho. O evangelho é do A ao Z. Até ele fica com medo do alfabeto em português não acabar com Z. Ele fala assim: é o alfa e o ômega, o que ali vai dizer, o apóstolo vai dizer também que Jesus é o começo e o fim, ou seja, o evangelho não é a porta de entrada, o evangelho é tudo. Então, todas as dores que a gente tem na igreja, todas as dores que a gente tem na nossa vida pessoal, todas as dúvidas mais profundas teológicas, elas se resolvem com o evangelho da cruz. O evangelho ele não é só uma porta de entrada para iniciantes e depois você vai. Águas profundas é no evangelho. Então, não só o evangelho na nossa vida deve ser sempre refletido, a gente tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sempre com o evangelho no centro ali, como o drama das escrituras sendo repetida e interpretada à luz das boas novas de Jesus, o Messias verdadeiro e único que veio salvar, o único que conseguiu salvar. Então, toda a nossa interpretação bíblica, é isso que eu escrevo no meu livro, até tem esse livro aqui, ó, Mosaico Bíblico. Eu vou escrever essa ideia principal. A nossa hermenêutica
ela, no final das contas, a nossa leitura, fazendo exegese, entendendo o contexto literário, o contexto bíblico, no final das contas, ela se unifica em Jesus e no seu evangelho, tá? E é isso que Lutero e o Tim Keller tá trazendo. Agora, só mais uma partezinha para a gente encerrar o nosso react, como o Tim Keller vai levar para Gálatas isso, e é um comentário que o Martinho Lutero tem de Gálatas. It is necessary that we know this article well, É necessário que a gente conheça bem este artigo, teach it to others, ensine a outros and beat it into everyone's head continually. e meta na cabeça deles, mesmo que seja na cacetada continuamente. That's Martin Luther, not me. Isso é Martim Lutero, não eu. That's the reason why Martin Luther says you cannot change your heart just through willpower. Por isso que Martim Lutero afirma, você não pode mudar o seu coração apenas por força de vontade, Through moral reformation, através de reforma moral, through learning biblical principles and trying to carry them out. aprendendo princípios bíblicos e tentando segui-los. Ultimately, the heart only changes by using the gospel on it. A única coisa que faz o coração mudar é o evangelho. So I'd like to cover 2 points tonight. Então, essa noite eu gostaria Olha que bacana, gente. E eu acho que é aí que agora, depois você pode assistir a pregação, eu acho que é isso a base aqui da pregação. E o Tim Keller tem essa maravilhosa mania de fazer um resumo da pregação dele, não é? Eu já ouvi dezenas e dezenas, ele várias vezes falar, o meu ponto é esse que eu vou fazer hoje. Então, aqui ele dá o resumo principal, ele fala o seguinte: não é com lições de moral que você vai lendo todo dia, aprendendo uma lição de moral na Bíblia e você vai mudar o teu coração, não é com peso, com medo do inferno que você vai mudar o seu coração, não é com orgulho que você vai mudar o seu coração, não é com nada disso, não é com lições, não é com lições moralizantes, mas só o evangelho pode mudar, porque o evangelho é o A ao Z. Por isso que um pregador deve pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. E se na tua igreja só se prega evangelho, assim, o que eu quero dizer evangelho é Jesus, a cruz, a ressurreição, as boas novas da graça. Deus fez o que você não consegue, o que o seu esforço não consegue. Se isso só é pregado, o evangelho, no Natal ou na Páscoa, a tua igreja não está pregando, não é cristã. Essa é a real. Então, se a maioria das pregações são apenas de esforço próprio, então vai lá e faz o mesmo e de lições de moral, então não, a Bíblia deixou de ser um livro espiritual. É isso que vai trazer. E o mais interessante, que a aplicação, já trazendo spoilers para essa pregação, a aplicação que o Tim Keller vai fazer, ou vai mostrar que Paulo está fazendo em Gálatas, é que ao invés de Paulo confrontar Pedro com lição de moral, você é mais do que isso, você não precisa se juntar aos judaizantes, ele está dizendo assim, ó, você, Pedro, é hipócrita porque você sabe que foi o evangelho que te salvou e você está querendo se justificar com boas obras ou com uma ação sua para provar para os gentios que você merece, no final das contas, ter o papel que você tem, o cargo que você tem e tudo mais. Vamos lembrar que as cartas vieram antes dos relatos dos evangelhos. Na verdade, depois que vem os relatos do evangelho, a gente vai entender como Pedro foi misericordiosamente aceito várias vezes, mesmo depois de ter negado 3 vezes. Jesus vai lá na grande pescaria, João 21, vai falar muito sobre a regeneração de Pedro ali. Isso é maravilhoso, como Jesus vai, pela graça, desfazendo as três vezes que ele negou. Isso tem um valor simbólico muito grande, mas vai mostrar como Paulo confronta Pedro com o evangelho e não com uma lição de moral e não com medo, falando, ó, se você continuar assim, você vai para o inferno, e não com orgulho, você é melhor que os outros. Ele vai confrontar Pedro com o evangelho. E é isso. E na verdade, gente, quando eu entendi isso, eu entendi que minha função era pregar o evangelho. Não era trazer uma sacada boa da Bíblia, não era eu fazer lição de moral, fazer coach da Bíblia, interpretar de forma coach, ou vai lá e seja igual Davi, enfrente os gigantes e tudo mais. Eu comecei a perceber que o evangelho e que tudo que iria mudar, e eu falei, cara, eu não preciso ter uma boa sacada para ser alguém que vai ser respeitado. Eu preciso estudar a palavra de Deus e entender como Jesus e a graça, o evangelho é maravilhoso. E é isso que eu quero deixar sobre a tua vida nesse react,
que você entenda que o que muda a vida das pessoas, e se você está tentando trazer alguém que você ama para Jesus, só fala do Evangelho, fala o tanto que você ama Jesus, como você é maravilhado com a obra dele na cruz, com a redenção e com a mensagem de Cristo. Essa é a forma com que Paulo usou para Pedro e com que o Novo Testamento o tempo todo aborda, e é assim que a gente deve fazer. Então, é uma pregação que mudou muito o meu ministério, eu queria compartilhar com vocês. E só lembrando, não deixe de curtir esse vídeo, assinar o canal, essa é uma forma de você estar ajudando a gente, e também mandar links de pregações. Eu não quero com o meu React criar eu não vou ficar criticando nenhum pregador. Eu quero falar sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica e ajudar você a interpretar melhor. Então a gente se vê no próximo React ou numa próxima aula que eu estou dando. A gente toda segunda tem um trecho do Novo Testamento para a gente ler todo o Novo Testamento também, tá bom? Tchau!